Até onde o São Paulo pode chegar nesse campeonato brasileiro, Bruno Prado? Para mim é bem claro que a briga é tentar uma vaga na Libertadores, e aí depende muito de quantas vagas vão abrir, né? E é mais ou menos, eu tenho falado isso sempre, o que o São Paulo briga esse ano é pelas mesmas coisas que ele brigou ano passado. Algumas mudanças aconteceram no elenco, trocou o treinador também, mas o nível é mais ou menos o mesmo, né? Não vai brigar por nada muito melhor ou vai ter um desempenho muito pior que do ano passado. Acho que vai ser mais ou menos igual. Ano passado, a essa altura no Campeonato Brasileiro, tinha uma pontuação próxima a essa, acho até que tinha um pouquinho mais no ano passado. E terminou o campeonato em nono, que é a posição que está hoje, né? Ficou a uma posição de conseguir uma vaga na pré-Libertadores, que foi até o 8º ano passado, que foi o Fortaleza. O São Paulo ficou em nono. Então no Brasileiro a briga é essa, e como eu falei, também usando o ano passado como referência. O São Paulo ele começa bem o campeonato e ele começa a ter problemas no mata-mata da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Quando acumula tudo, mata-mata de Sul-Americana e mata-mata de Copa do Brasil. Porque ele levou a fase de grupos da Sul-Americana no passado, assim como esse ano, com tranquilidade, muitas vezes poupando jogadores. E aí quando chegou no mata-mata foi com força total. E o time não suportou jogar com força total a Sul-Americana, a Copa do Brasil e o Brasileiro. Esse ano vai acontecer a mesma coisa. E vamos ver como o São Paulo vai administrar. Ano passado, quando isso aconteceu, o São Paulo chegou a se aproximar ali de uma zona perigosa. Não chegou a entrar na zona de rebaixamento, mas se aproximou. Aí depois, quando acabaram os mata-matas, ele voltou a subir e terminou em nono. Então, eu imagino mais ou menos a mesma coisa. Brigar por Libertadores no Brasileiro, e aí vamos ver quem vai ganhar a Copa do Brasil, quem vai ganhar a Libertadores, que as vagas que serão abertas via Brasileiro. Na Sul-Americana é uma competição que dá para chegar longe, como chegou no ano passado, foi vice-campeão. Não tem times muito melhores que o São Paulo na Sul-Americana, então dá para brigar. E na Copa do Brasil, é mata-mata. Vai pegar o Palmeiras agora, o favorito é o Palmeiras. Mas ano passado o Palmeiras também era favorito, o São Paulo eliminou o Palmeiras. Então, por ser mata-mata, abre essa possibilidade de, quem sabe, tentar chegar mais longe. Ano passado foi até a semifinal. Mas nas quartas, Palmeiras e São Paulo, o confronto vai acontecer daqui a pouco, claro que o favorito é o Palmeiras. Flávio Prado, São Paulo no Campeonato Brasileiro, e como destacou o Bruno, hein? O duelo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil se aproxima. São Paulo eliminou o Palmeiras na última edição de Copa do Brasil, mas assim, perdeu agora recentemente para o Palmeiras no estádio do Morumbi, depois venceu o Atlético Paranaense, hoje volta a conhecer uma derrota no Campeonato Brasileiro. Não anima o torcedor do São Paulo para esse jogo de mata-mata contra o Palmeiras. Pedro, o São Paulo e o Palmeiras estão em prateleiras diferentes já faz algum tempo. Diferentes. O Palmeiras ambiciona todos os títulos, o São Paulo ambiciona o que sobrar. No caso aí, uma eventual Sul-Americana, um pouco de sorte, algum torneio de mata-mata e tal. Prateleiras diferentes. E o que é pior, a menos que aconteça alguma coisa muito surpreendente, isso vai continuar assim ou aumentar. Essa diferença entre os dois. Enquanto um está super bem gerido, tudo certinho, o outro continua com as mesmas situações. Brigas políticas, problemas internos, falta de dinheiro. Você não vê uma melhoria clara nas finanças do São Paulo. Tipo, o Paulo Nobre veio, ajeitou e tal, o Palmeiras ganhou uma outra situação. Não, você não nota essa evolução do São Paulo. A dívida até diminui pouco, nada seja consistente, nada que possa dar ao São Paulo a condição de investir, de voltar aos tempos que ele já viveu. Então a tendência é aumentar cada vez mais essa diferença. São prateleiras diferentes. Palmeiras está numa prateleira, o São Paulo em outra, e não sei nem se é na segunda prateleira. O São Paulo, talvez na terceira, ali, a partir do 7º, 8º lugar, fica uma coisa mais natural. E o Palmeiras está sempre entre os 3 primeiros. Fala, Zé. Eu estou olhando a classificação como mandante e como visitante. São Paulo é o segundo melhor mandante do Campeonato Brasileiro, atrás do Botafogo. O Botafogo tem 18 pontos como mandante, o São Paulo tem 15 ali ao lado do Atlético Paranaense como mandante no Campeonato Brasileiro. Como visitante, ele só é melhor que Curitiba e América. Ele só tem 3 pontos como visitante ao lado do Corinthians. Ou seja, foram 3 empates, não ganhou exato. Ele não ganhou nenhum jogo fora de casa nesse Campeonato Brasileiro. Então acho que mostra muito. E outra coisa, ele poderia estar nesse momento no G4 em caso de vitória. E ele pode perder mais 2 posições ainda até o fechamento da rodada. Ele ainda pode ser superado por Internacional e Bragantino. Então essa derrota traz um prejuízo grande para a equipe do São Paulo. Se ele continuar com essa campanha dentro de casa, ok, vai seguir brigando ali, sei lá, por G6, pelo menos no Campeonato Brasileiro, né? Mas ele precisa melhorar o desempenho dele fora de casa. E ele não deu mostras até agora, o Dorival não conseguiu encontrar uma maneira de fazer o São Paulo jogar melhor como visitante nesse Campeonato Brasileiro. E Pedro, é preciso tomar muito cuidado com a expectativa, né? O Bruno fala muito isso, é verdade. Não adianta criar uma grande expectativa. São Paulo vai contratar algum jogador que mude o time de patamar no meio do ano? Não tem nem dinheiro para isso. Se tiver algum jogador que muda algum time de patamar, ou ele vai ser contratado pelo Palmeiras ou pelo Flamengo. Ou numa doideira aí do Atlético, que já está devendo tudo que tem. Ou o Textor mete uma grana lá no Botafogo. Ou o Textor mete uma grana. Agora, o São Paulo não entra nesse grupo, né? O São Paulo não tem grana, não tem condição. Então mesmo que apareça, eu não consigo imaginar ninguém que chegue, pô, esse cara vai mudar o time de patamar. Mas digamos que apareça, vai. Algum maluco lá diz, ó, tem um jogador X lá. O Haaland quer jogar na América do Sul. Ele não vai jogar no São Paulo, né?
É isso, então não vai mudar. Por isso que eu falo, se aparecer algum jogador que pode mudar algum clube de patamar, ele não virá para o São Paulo. Então, o São Paulino ele tem que entender que a realidade é outra. E curtir muito o passado, a história. Mas, gente, o futuro não é dos mais positivos. E o presente é bem negativo. Só que o presente já faz tempo que está assim. Faz mais de 10 anos. E não aparece nenhuma luz no fundo do túnel. Nada, nada. Esses últimos 10 anos foram tenebrosos e a expectativa é que os próximos 10 sejam piores. Bom, 10 anos é muito tempo. Pode aparecer alguém, claro que pode. Virar uma SAF, que hoje é uma coisa que eles nem conseguem imaginar. Arrumar grana, arrumar dinheiro, fazer uma coisa que transforma o São Paulo. O futebol, como qualquer coisa, só se faz com grana. Você pode ter um time que eventualmente consiga alguma coisa diferente, tipo o próprio São Paulo do Fernando Diniz. Mas era o Fernando Diniz, com jogadores de um nível baixo, ficou provado isso com a saída dele, né? E alguns que mudaram. Um jovem, tipo o Gabriel Sá, que foi Gabriel... Sara. Sá é o nosso aqui, que é brilhante. Esse não tem preço. Gabriel Sara, que ele conseguiu fazer. Criar um Léo Pelé, que o São Paulo ainda ganhou algum dinheiro. O próprio Luciano, que com ele até jogava. O Brenner, que deu alguma grana para o São Paulo. Mas foi uma coisa excepcional. E quando o São Paulo caiu na real, não aceitou a realidade que tinha menos elenco. Tinha um baita treinador, mas tinha um elenco muito fraco, né? Então, não tem... Não adianta cobrar o time, o treinador. Tem que cobrar a diretoria para fazer... Filosofia. Mudar de filosofia. Não é o Júlio Casares. Tem que mudar o São Paulo de patamar. Isso. Não tem justificativa do São Paulo, na parte administrativa e financeira, ficar atrás. Mais, Palmeiras tem uma polêmica em relação a isso nas últimas pesquisas, enfim, mas como é que ele vê o rival dele, né, vizinho de CT, né, tá tão melhor, né, em termos de estrutura financeira, motivo de chacota administrativa, 6 meses antes de começar o processo de retomada do Palmeiras. Lembra da história da banana e tal? Sim. 6 meses antes do Palmeiras dar uma virada. Então, a cobrança da torcida tem que ser em cima disso, né? O São Paulo tem que mudar de patamar, mas na parte administrativa, na parte financeira, para ter condições de montar grandes times. Ficar cobrando os jogadores, ficar cobrando o treinador, não adianta não. Não adianta ter uma expectativa maior do que o time pode entregar. E sobre criar expectativas, o Dorival Júnior falou o seguinte, agora há pouco, na entrevista coletiva pós-jogo, abre aspas, não comento sobre reforços. Torço para que eu não perca nenhum jogador daqui até o fim do ano. Caso chegue um ou outro, seria importante, mas minha responsabilidade é trabalhar com o que tenho, valorizar meus jogadores e extrair o máximo deles. Não crio expectativas com contratação, fecha aspas, Dorival Júnior falando sobre o mercado do São Paulo. Torce para que ninguém saia e se chegar 1 ou 2 jogadores seria importante, seria ótimo. Eu tenho certeza que a direção reza para que saia. Dá uma melhorada na grana. Tocar o telefone. O São Paulo, qualquer jogador do São Paulo é negociável. Aliás, é a expectativa do São Paulo de fazer dinheiro. Qualquer um. E aí, Beraldo... Rodriguinho, os caras que... Pablo Maia. O Rodriguinho nem apareceu e já... Reza a lei e acredito que realmente nesse caso... Tem muita cascata no meio, né? Mas nesse caso, acho que seja verdade, que ele demonstra muita qualidade, já tem sondagem. Se vier com dinheiro, leva. Todo jogador de São Paulo é negociável facilmente. E muitas vezes até por um preço abaixo do que vale. São Paulo precisa de grana. Então, e a vinda de alguém... Quando muito, né? Vai ser alguma coisa, David. Alexandre Pato que sair e a gente não sabe o que vai ser o Alexandre Pato. Alguma oportunidade de mercado, tipo assim, o Pato, né? O Pato que pode fazer. Por exemplo, o Pato no jogo de hoje, talvez quisesse uma bola no pé dele, pela qualidade dele, ele poderia fazer um gol, né? Mas, assim, quanto ele aguenta, quanto tempo ele suporta, como é que vai ser? É claro que o Dorival quer contar com o Pato. Pô, o Pato é melhor que qualquer um desses caras que jogaram no ataque de São Paulo hoje. Um cara de uma habilidade esplendorosa. Tá, mas é claro que a condição dele também não é legal, senão ele já estava jogando. Não dá para comparar o Pato com os que estão aí, mesmo o Pato de hoje. Mas é claro também que a condição dele hoje, né, ele, atleticamente falando, não é. Os Estados Unidos já vinha jogando numa função meio parecida, eu não sei se eu estou falando errado, com o Luciano, voltando no meio para armar jogadas. Ele não era mais aquele centroavante atacante, não tem mais aquela velocidade, né, aquela força. Era um jogador mais ali, estilo Luciano ali, mais para armar jogada, para jogar mais ali no meio.